tarde a todos vocês, leitores proficientes que estão acompanhando mais um desafio literário, só que dessa vez um desafio do terror. Desde ontem nós começamos o nosso desafio. Ontem foi a análise de O Gato Preto de Edgar Allan Poe. Hoje nós vamos estudar e analisar o conto O Horla de Guy de Maupassant. Esse conto é bastante interessante, é até o dia 3 de novembro, é isso mesmo, que hoje é o último dia do mês, até o dia 3 de novembro eu vou estar vendo todos os dias um conto de terror. E hoje a gente sabe que é o dia das bruxas, né? O dia 31 de outubro, e a gente vai se deparar com uma história extremamente misteriosa, mas que um conto longo. Logo aviso de antemão que quem tiver o interesse de fazer a leitura desse conto tem que estar preparado, assim, parar um tempinho ali para fazer essa leitura com calma e analisando todos os detalhes, as nuances dessa história de mistério. Ontem a gente já ficou meio chocado com as atitudes do narrador, que era protagonista da história. Esse de hoje, que é do Guy de Maupassant, um escritor que nasceu na Normandia, francês, um escritor que não só tratava de questões voltadas para a questão psicológica nos seus contos, foi um grande contista, escreveu mais de 300 contos, mas também ele se preocupava muito com as questões sociais de sua época. Isso a gente vai perceber claramente em muitas passagens desse conto, O Horla de Guy de Maupassant. Seja bem-vinda! Então, desculpa, vamos lá. Então, já vou começar contando que esse conto, ele começa com um narrador protagonista. Esse narrador protagonista não tem nome, em nenhum momento a gente vai saber o nome dele. Ele já começa nos contando através de uma formatação, de uma organização estrutural de um diário. Então, do início dessas passagens e desses fatos até o final da última data do diário, passam-se 4 meses. Então, nós vamos acompanhando tudo o que vai acontecendo com ele do início, começa em maio e vai até o mês de setembro. Então, ele vai narrando os episódios que acontecem com ele. No início do conto, nós vemos claramente que ele está muito bem, né, localizado, olhando o rio Sena. Ele morava num ambiente mais do interior, não era próximo da cidade. Era uma casa que ele tinha um amor muito grande por essa casa, porque era uma casa dos antepassados, ele tinha muitas memórias e situações felizes. Então, é um ambiente extremamente bucólico, né, onde ele está ali, maravilhado e vivendo muito bem em contato com a natureza. Tanto que ele disse que o Sena era tão próximo da casa dele, né, que ele ficava ali admirando, olhando os navios passando, e era algo muito comum e muito agradável a ele. Até então, tudo tranquilo, nada de anormal. Mas num dia desses ensolarados, num dia muito bonito, ele olhando lá os barcos que vão passando, primeiro passa um da Inglaterra, ele acha ok, potente, né? Vermelho, bonito, sim, passou. Até que ele avista um outro, com 3 mastros, assim, grande, bem interessante, assim, visivelmente atrativo, branco, todo branco, majestoso. Mas ele não sabe por quê, nem qual foi o motivo, que ele nunca tinha feito isso anteriormente. Ele tem vontade de acenar para esse navio que passa. Vale salientar, esse navio era um navio brasileiro. Acreditam, gente? Pois é, século XIX, Guy de Maupassant cita esse navio brasileiro que passa pelo rio Sena. Então, quando ele olha, ele acena e, tranquilo, volta para casa. Só que aí, após alguns dias, ele começa a sentir algo diferente. E o que é que começa a acontecer? Ele, inicialmente, se sente muito triste. Ele fica bem triste mesmo. E ele não sabe explicar o porquê daquela tristeza, daquela angústia. É como se ele entrasse na casa e sentisse um clima pesado, uma coisa ruim. Ele não sabe explicar, mas se sente diferente do que era comum. Bom, passaram-se mais alguns dias. E aí ele começa a ficar já se sentindo um pouco febril. E aí ele já sente que a sua questão física já está um pouco debilitada. Tanto que ele pede a um médico que vá acompanhá-lo para saber o que estava acontecendo. O médico receita uns remédios, uns banhos para ele tomar, para que ele melhorasse.
a sua saúde, e ele começa a cumprir tudo direitinho, só que nada melhorava. Então era uma tristeza, uma angústia que ele sentia, e também ao mesmo tempo agora esse sentimento assim de que está doente, que o corpo dele também estava sendo afetado por algum mal. E mesmo o tratamento que ele estava fazendo não estava surtindo nenhum efeito. Eu vou ler um trecho para vocês da narrativa em que ele coloca a questão de se sentir também, depois, com o passar do tempo, um medo constante. Ele não sabia explicar, mas era tristeza, o corpo debilitado fisicamente, e depois ele começa a sentir medo. É como se ele sentisse uma presença. Alguma coisa estranha estava acontecendo. E ele tinha medo. Inclusive, ele tinha a sensação de que estava sendo vigiado. Aí começa aquela sensação que ele tem de, será que isso é coisa da minha cabeça? Quantos questionamentos esse personagem aqui não faz durante a narrativa? Será que eu não estou vendo coisas? Será que não são paranoias minhas? Ou de fato algo muito estranho está acontecendo comigo aqui dentro dessa casa? Então, passando por toda essa situação, ele começa a ficar sem ter muitas condições de dormir bem, porque todas as vezes que ele dormia, ele tinha um pesadelo. E nesse pesadelo, ele sempre tinha uma sensação de que alguém estava o vigiando, estava muito próximo dele quando ele adormecia. E ficava ali olhando para ele, vigiando, muitas vezes tentando sufocá-lo, apertar o pescoço dele, colocando como se colocasse as pernas em cima do peito dele. Então ele ficava apavorado, dormindo, tentando acordar, tentando se desvencilhar daquela situação, só que ele não conseguia. E aí quando ele acordava, era como se nada tivesse acontecido. E esses temores e medos, e uma sensação de ser vigiado, e uma sensação de que ele não estava sozinho, começou a se tornar cada vez mais constante. Isso fez com que ele ficasse nervoso, ficasse cada vez mais doente, e ele não conseguisse se recuperar. E aí, ele, no dia 2 de junho, eu vou ler justamente esse trecho para vocês, ele coloca assim no diário dele: meu estado agravou-se. O que é que eu tenho, afinal? O brometo, que foi o remédio que o médico havia receitado para ele, né? Não dá resultado. As duchas não adiantam nada. Ainda há pouco, para fatigar meu corpo já tão cansado, fui dar uma volta pela floresta de Rumare. Julguei a princípio que o ar fresco, leve, suave, cheio do aroma e ervas de folhas, lançava em minhas veias um sangue novo, no coração energia nova. De súbito tive um arrepio. Não um arrepio por estar sozinho nesse bosque, amedrontado sem razão, estupidamente pela profunda solidão. De repente, pareceu-me que estava sendo seguido, que andavam nos meus calcanhares, bem junto de mim, quase me tocando. Então, vocês imaginam isso? Ele lá vai tentar se sentir melhor no bosque, já que estava sentindo todas essas sensações esquisitas que estavam acontecendo. E aí ele sente como se estivesse ali muito próximo a ele, o acompanhando. Nesse caso, ele começa depois a demorar um pouco mais para dormir, porque ele sabia que todas as vezes que ele dormia, ele tinha esses pesadelos, ele tinha essas sensações, mas aí começa a fazer alguns testes. Primeiro, foi uma coisa meio sem propósito, sem que ele planejasse. Ele pega a água, ele deixa uma jarra de água próxima à cabeceira da cama dele e ele vai dormir. Só que quando ele acorda, a jarra tá vazia. Como assim? A jarra tá vazia? Então ele começa a achar muito esquisito. Ele pensou, eu devo estar sonâmbulo, né? Nem lembro que fui lá, bebi a água e deixei passar. Só que aí ele começou a achar que de repente não. De repente não. E aí ele começou a fazer alguns testes. Ele começou a colocar água, colocou uns biscoitos e colocou leite. Então, quando ele acordava, a água e o leite tinham sido bebidos. Os biscoitos intocáveis ali, mas a água e o leite tinham sido bebidos. Então, ele começou a ficar já com medo, ele já começou a ficar assustado. Nossa, alguma coisa está acontecendo aqui, porque quem é que está bebendo? Não existia nada físico, né, que ele pudesse contemplar, que ele pudesse olhar. Olá, boa noite, Ana.
Então não tinha nada físico perto ou próximo a ele. Mas ele tinha essa sensação de que ele estava sendo vigiado, de que ele estava sendo observado o tempo todo. E isso dava uma ansiedade muito grande, né? Ele sentia esse pavor, esse medo. Era uma sensação, mas nada que ele pudesse visualizar. Então, nisso tudo, ele começa a ficar com tanto medo que começa até a demorar um pouco para dormir. Ele queria prolongar um pouco porque sabia que sempre vinha aquela agonia. E aí, quando ele começa a colocar essa questão da água, do leite, que o leite é tomado, a água era bebida lá, e ele não sabia quem tinha feito isso, ele imaginava que podia ser alguma coisa que nem ele sabia explicar exatamente, ou era coisa da cabeça dele, ele começa a acreditar que de repente existia uma nova espécie de ser, algo que o acompanhava, que ele não sabia exatamente o que era, que o estava perseguindo. Então é por isso que ele começa a fazer algumas divagações, como por exemplo ele diz: estou perdido, alguém possui a minha alma e a governa. Alguém comanda todos os meus atos, todos os meus gestos, todos os meus pensamentos. Já não sou nada em mim, senão espectador escravo e aterrorizado com todas as coisas que faço. Desejo sair, não posso. Ele não quer. E eu fico desvairado, trêmulo, na poltrona onde ele me mantém sentado. Então, mesmo com essa relutância toda e percebendo que cada vez mais ele se sentia debilitado, os meses estão passando e ele se sente atormentado por essa presença que ele não visualiza, vamos dizer assim, mas ele sente que tem uma coisa ruim, algo que o acompanha, que o deixa para baixo, que tem uma energia ruim, ele decide sair de casa, viajar. E aí nessa viagem ele acaba encontrando, ele vai visitar uma prima dele, e essa prima, ela tem contato com um médico, um doutor, que era conhecido como um doutor que cuidava de doenças nervosas, e esse homem, ele tem uma inclinação para a questão do oculto, do sobrenatural, de experiências, vamos dizer assim, um pouco mais voltadas para as questões religiosas. Inclusive, o próprio personagem aqui, ele não era incrédulo em relação a essas coisas, e ele assiste uma dessas sessões, assim, mais voltadas para a questão espiritual, e esse médico faz uma sessão, que na verdade era uma sessão de transe, em que ele deixou a prima dele como se estivesse como se fosse numa situação de hipnose. E ele coloca a mulher diante do espelho e pede para que ela identifique, mesmo dormindo, porque ela estava dormindo, o que é que o primo, no caso esse narrador, estava fazendo. Por exemplo, tirando uma foto de dentro do bolso, e ela conseguia dizer. Mesmo conhecendo, né, a idoneidade da prima, sabendo que ela jamais iria mentir ou tentar aplicar algum tipo de golpe ou coisa nesse sentido para fazê-lo crer nessas questões espirituais mais profundas, ele fica em dúvida. Ele não sabe exatamente se realmente aquilo tinha sido encenação ou se de fato algo sobrenatural havia acontecido, e a mulher, mesmo dormindo, conseguia ver coisas e saber o que estava acontecendo em outra dimensão. Só que ele se surpreende, porque ele sai da casa, ele vai embora para a casa dele, e quando ele está dormindo, de repente chega um criado lá nervoso, dizendo: olha, sua prima está aqui e ela quer falar com você urgentemente. Então ele desce, sem saber o que está acontecendo, e ela chega para ele e diz o seguinte: olha, eu estou desesperada, e começa a chorar, eu preciso de 5.000 francos, que você me preste esse dinheiro. Ele achou estranho, a prima dele era muito rica, ela tinha muito dinheiro, não existia motivo nenhum para que ela fosse pedir 5.000 francos para ele, mas mesmo assim ele questiona, e ela diz que na verdade não era para ela, mas que o marido dela havia solicitado que ela fosse até a casa dele e pedir esse dinheiro. Só que, claro que ele achou estranho, né? Como assim, um homem rico, uma mulher rica desse jeito, me pedindo esse dinheiro? Mas ele olhou para ela e viu tanta verdade e o desespero dela ao solicitar, pedir aquele dinheiro, que ele acabou achando por bem que deveria realmente fazer esse empréstimo. Só que aí depois chega lá o tal do médico e tira ela do transe e mostra para ele que na verdade ela só foi pedir aquele dinheiro a ele porque havia um certo controle por parte desse médico em relação a ela, que na verdade o marido não tinha pedido nada, mas
ele tinha dito a ela nesse momento de transe que ela deveria solicitar esse dinheiro para o primo. E aí ele fica assim, meio que chocado, né, com o que estava acontecendo, com a questão da mente, né, o poder da mente, de como alguém poderia manipular e fazer com que o outro solicitasse alguma coisa. Inclusive, quando ela sai do transe, ela não lembra de ter solicitado dinheiro nenhum. Inclusive, ela fica até com raiva, meio um pouco chateada com o primo, dizendo assim, como assim que eu lhe pedi dinheiro? Eu não pedi dinheiro nenhum. Ela não consegue se recordar do que ela havia feito antes de acontecer toda essa situação e ir na casa dele pedir esse dinheiro. Então ele faz algumas divagações, ele faz algumas reflexões, inclusive o que eu posso situar aqui, que é uma passagem e que existe dentro da narrativa, né, esse cruzamento entre o que é a questão social e a crítica do próprio Guy de Maupassant em relação à realidade do seu tempo, e também essa questão do psicológico e essa visão do que seria a loucura. A gente vai ver também em outras citações dentro dessa narrativa, que é desse estudo da questão da psique humana, muito em voga no século XIX, principalmente pelos autores realistas, que gostavam realmente de se debruçar em relação a esse tipo de conteúdo. Mas aí o que eu quero que vocês entendam é que ele vai um dia, que é o 14 de julho, e ele fica falando, né, como é que os governantes eles conseguem dominar o povo, como se fosse realmente uma manada, sejam pessoas influenciadas, pessoas manipuladas. Eles assim, se os governantes querem que as pessoas fiquem felizes, elas ficam felizes. É só oferecer a festa. Se quer que elas voltem, elas voltam. Se quer que elas agora façam o contrário do voto, seja na República ou no Imperador, a manada vai lá e faz aquilo. Mas ele diz que não só o povo, esse povo manipulável, né, mas também os próprios governantes também são os idiotas, ou seja, uns bobos, idiotas, que são manipuladores, mas que também não têm um senso crítico da sua própria realidade. Então, ele aproveita, em meio a essa história do terror, desse homem que se sente aprisionado, perseguido por um ser que ele ainda não sabe exatamente o que é, para fazer, através da visão, do olhar desse personagem, também uma crítica à sociedade de sua época, a questão das questões sociais do seu período, né, do tempo em que o próprio Guy de Maupassant viveu. Inclusive o próprio Guy de Maupassant também na sua vida própria, né, enquanto escritor, como pessoa, ele também tem algumas questões relacionadas à sanidade mental. Então é importante que a gente veja que esse interesse que ele tem em tratar dessas questões também não se dão à toa. Só que aqui ele usa essa questão do mistério, do terror, do sobrenatural, meio que nos colocando, inclusive enquanto leitores, em dúvida. Será que realmente só foi uma visão deturpada do personagem em termos de ele estar já se tornando uma pessoa insana, ter mentalizado, visto todas essas questões como se houvesse realmente uma perseguição em relação a ele, era um problema mental que ele tinha, ou de fato existia alguma coisa sobrenatural, algo que o acompanhava, o atormentou ao ponto de ele ficar enlouquecendo. Então chega um momento em que nem ele mesmo sabe se é só ele ou se ele agora vive com um outro ser que o acompanha o tempo todo e que de alguma forma entra nos seus pensamentos e o domina como um todo. Então, o conto ele gira em torno dessa dicotomia, né, entre o ser físico, a pessoa, e essa visão extraordinária que poderia ser espiritual ou poderia ser o domínio, inclusive, da própria insanidade desse personagem. Então, a gente fica aí entre uma coisa ou outra. O que é que você acredita? Essa aqui é a questão. O que é que você acredita? Quando chegar lá no final do conto, eu quero que vocês me digam o que é que vocês acharam. Se realmente foi questão de loucura, da insanidade por parte desse personagem aqui que eu tô falando pra vocês, ou se foi só uma questão espiritual mesmo, assim, uma coisa que o acompanhou. Então, de tanto pensar e de perceber, quando ele sempre retornava dessas saídas dele, que chegava na casa, ele viu os criados brigando o tempo todo. Brigando porque os copos começaram a aparecerem quebrados dentro da casa. E quando esses copos quebravam, um criado ficava colocando a culpa no outro, dizendo, não fui eu, foi você, não fui eu, foi você. E ele percebendo que estava tendo aquela confusão toda. Então, essa é uma outra questão muito importante. Ele percebe que sim existia uma presença, que coisas não estavam mais como
antes, que ele sentia que tinha uma presença. Chega o ponto que ele dormiu e ele sente como se tivesse um hálito, né? Aquela coisa chegando perto do corpo dele, se aproximando dele. E ele sentia aquele frio assim, né? Na espinha, como se fosse algo que estivesse ocorrendo. E ele começa também a pensar sobre o que poderia ser aquilo. Então tem uma passagem que é bastante interessante, em que ele olha para o espelho e como o tal do Orlá, que é um nome que ele dá a esse outro ser, mas aí deixa eu explicar. Na verdade, ele mentaliza o que será esse outro ser, o que será esse outro ser. Ele começa a pensar nisso o tempo todo, até que ele entende que, na verdade, ele escuta como se o próprio outro ser tivesse dito o seu nome para ele. E aí ele chama esse outro ser aí que o acompanha de o Orlá. O Orlá. É porque eu quero falar em francês, né? O Orlá, mas na verdade o Orlá. Então esse Orlá é esse outro ser que ele começa a entender que é algo que realmente o persegue e que entra no quarto dele, entra na casa dele e que fica ali sugando a energia. Inclusive é assim que ele relata. Ele diz que este ser suga a minha energia. É como se ele estivesse se alimentando da minha vida. Era essa a sensação que ele estava tendo. Eu estou morrendo porque ele está tirando a minha vida. Ele está tirando tudo que existe de vida em mim. Mas aí, gente, ele começa a pensar, como é que isso aconteceu? Até um tempo atrás eu estava bem, feliz da minha vida, até que eu começo a ficar doente, começo a ficar angustiado, começo a ficar com medo, sinto que tem uma presença, que as coisas começam a desaparecer perto de mim, coisas quebrando na minha casa. Tá um caos, né? Eu tô mal. O que tá acontecendo? Eu tô tendo alucinações? Ou de fato essas coisas estão acontecendo? Então ele começa a ficar muito angustiado com tudo isso. É como se não tivesse como se livrar daquela situação. E aí ele lembra do tal navio, lembra do início da narrativa lá, quando ele começa a escrever o diário dele, contando-nos tudo o que aconteceu. Ele lembra desse navio. Aí ele diz, nossa, só pode ter sido isso. Quando eu vi lá o navio, eu acho que esse navio brasileiro, quando veio lá no Rio Sena, ele deveria ter o Orla lá com ele. E quando eu acenei o Orla, eu dei permissão, mesmo que sem saber, ao Orla vir morar comigo, né? Como se eu tivesse o recebido na minha casa. E aí ele passou a me acompanhar. E ele faz algumas divagações, falando que em São Paulo existia uma série de pessoas que já estavam ficando assim loucas como ele, porque estavam sendo atormentadas por vampiros, por seres sobrenaturais que estavam sugando a alma dessas pessoas, e que foi um desses espíritos, dessa coisa ruim que é o Orla, né, que estava lá no navio e que provavelmente o acompanhou. Então ele coloca até como se fosse um caso que fosse muito comum de estar acontecendo em São Paulo. Ele cita isso no conto. E aí ele começa a pensar, pô, como é que eu vou me livrar disso aqui? Porque esse negócio tá me atormentando, esse negócio tá tirando meu sossego, tô doente, tô mal. Nada tá dando certo aqui na minha vida. E aí ele começa a falar o seguinte, bom, eu preciso me livrar dele. Eu preciso matar esse outro ser. Eu preciso matar o Orlá. Então ele começa a pensar, nossa, como é que eu vou fazer pra matar essa coisa? Eu tenho que me livrar dela a todo tempo. Então ele começa a pensar, vai ser veneno? Não, mas como é que eu vou matar de veneno? Se eu botar veneno na água, ele vai ver que eu vou botar veneno na água. Olha as coisas que ele tá pensando. Mas ao mesmo tempo, será que o veneno que eu tenho aqui na Terra vai ser capaz de matar essa coisa? Acho que não. Então ele começa a ter várias ideias de como ele iria se livrar e matar o Orlá. Só que aí ele tem uma ideia. Ele pede para umas pessoas colocarem umas grades na casa dele. Isso era comum na época, porque estavam existindo muitos assaltos na França nesse período e as pessoas começaram a proteger melhor as suas casas usando essas grades nas janelas. Então ninguém nem percebeu que tinha algo estranho acontecendo, né? Mas ele pede porque na verdade ele queria colocar as grades, porque ele tinha arquitetado na cabeça dele que ele poderia queimar o tal do Orla. Então, colocando as grades na mente dele assim, ele não vai poder fugir. Por isso que é coisa estranha, gente. Porque se não era uma coisa física, era uma coisa meio invisível, que ele só sentia a presença. Inclusive, eu deveria ter dito a vocês que no momento que ele se olhou no espelho, acho que de alguma forma fugiu um pouco do assunto. Quando ele se olha no espelho, ele não consegue se ver, ele não vê nada. E aí ele percebe que era porque o Orla estava na frente do corpo dele.
quando o Orla começa a sair da frente dele, aí a imagem dele começa a aparecer no espelho. Eu não podia perder de dizer isso pra vocês, essa passagem. Eu comecei a falar e de repente eu acho que eu fui por outros caminhos aqui. Mas aí o que é que acontece? Como o conto é psicológico, então na cabeça dele, bom, vou colocar as grades porque eu tô arquitetando entrando na casa, né? Então ele, opa, chegou. Ele diz que vai para um lado, vai para o outro, fica só ali esperando. Bom, vou ficar por aqui, porque o Orla nem tá percebendo, né? Sentindo o que eu tô planejando. Gente, ele toca fogo, acreditem. Ele causa um incêndio na casa dele. Ele corre, fecha a porta, ainda dá 2 voltas. Corre pro quintal, fica embaixo de uma árvore e fica lá assistindo a casa dele pegar fogo. Porque ele acreditava que o Orla estava lá dentro e que o Orla iria morrer queimado. E ele ia conseguir se livrar daquela coisa lá, daquele espírito, daquela coisa que estava acompanhando ele. Ou seja lá o que fosse. Só que aí com o tempo ele começa a escutar um grito de uma mulher. Aí ele, o que é? Aí começa a observar. Gente, quando ele começa a olhar fixamente, ele lembra que ele deixou os criados presos dentro da casa. E aí, a descrição foi de que ele só via os braços balançando, né, das pessoas e os gritos de horror. Lembram que ele pediu para colocar as grades, ninguém conseguia sair da casa. E ele tinha fechado tudo. E aí, quando ele vê que tem as pessoas, ele corre para pedir ajuda. Só que aí já era tarde demais. Quando algumas pessoas já tinham percebido que tinha fumaça, que estava acontecendo incêndio, que chegam lá, já não havia mais nada que pudesse ser feito. Realmente, as pessoas, os criados tinham morrido. E aí ele chega a uma conclusão que era muito terrível, porque ele diz assim, nossa, tô aqui nessa situação, será que realmente eu consegui matar, além dos criados, coitados, né, que acabaram morrendo em virtude desse desejo que ele tinha de se livrar dessa presença que ele estava o atormentando? Ele diz que a única forma dele se livrar do Orla seria ele próprio, né, tirando sua própria vida. Então o conto finaliza assim, é um conto bem longo, são várias situações em que a gente vê esse entremeio que eu falei para vocês que é bem importante para a gente analisar criteriosamente essa parte do psicológico, que envolve também a questão da crítica social, que é bem colocada dentro do texto. Existem algumas versões do conto, tá bom? É importante também ver que existem 2 versões. Eu falei para vocês a segunda versão, onde ele divide todos esses episódios através de datas do diário, onde ele escreve tudo o que aconteceu com ele. Mas é importante também falar um pouquinho sobre o autor, né? Que o Guy de Maupassant, ele acabou contraindo sífilis e ele tinha muito... Em decorrência disso, ele teve muitos problemas psicológicos, inclusive essa questão do medo da morte, da paranoia, da mania de perseguição. Então, muitas coisas que ele coloca nesse personagem, né, que a gente não sabe o nome do homem que passou por todo esse tormento mental, mas ele intitula que esse outro ser que o persegue, que tira sua paz, sua vontade de viver, que é o Orla. A gente vai estabelecendo aqui uma ligação, ver que inclusive o próprio Guy de Maupassant passa também por essas situações na sua própria vida, né? No sentido de sentir esse medo, ter essa paranoia, esse medo de perseguição, ter problemas relacionados também à sua sanidade mental. Então é importante citar que existe uma ligação também entre as próprias experiências do autor. Então ele coloca aqui, ó, que o autor, ele morreu em 1893, que é o Guy de Maupassant, e ele inclusive morreu em decorrência de quê? Suicídio. Ele teve uma crise nervosa em decorrência da doença, né, que é a sífilis, e ele acabou tirando a própria vida. Então, o que ele coloca aqui nesse conto, se a gente for observar, provavelmente pensamentos que já vinham, né, no própria cabeça do Guy de Maupassant, né, que ele coloca aí, ele transfere de alguma forma para esse personagem e vê como única saída para se livrar do tormento de uma alma, de uma mente perturbada, seria a questão da morte. Então esse o duplo, né, que é o le Orla, né, muitos inclusive em francês colocam o le, né, que está de fora, dehors,
que é aquele que está de fora, seria aquele sentimento ou aquela presença que a gente não sabe, que seria mais ou menos como se fosse um duplo, né? Algo que estivesse ali o acompanhando. Deixa eu ver se tem mais alguma passagem agora, mas eu acho que eu quero só colocar aqui para vocês. Sim, é esse pedacinho aqui que fala sobre a questão do espelho, que é bem interessante. Só pra gente finalizar aqui, que diz assim: fingi então estar escrevendo para enganá-lo, pois ele também me espiava. De súbito tive a certeza de que ele lia por cima do meu ombro, de que ele estava ali, roçando a minha orelha. Levantei-me com as minhas mãos estendidas, virando-me tão depressa que quase caí. Pois bem, enxergava-se como em pleno dia, e eu não me vi no espelho. Ele estava vazio, claro, profundo, cheio de luz. Minha imagem não estava lá. E eu estava diante dele. Eu via do alto a baixo o grande vidro límpido e olhava para aquilo com um olhar alucinado e não ousava mais avançar, não ousava mais fazer qualquer movimento, sentindo, no entanto, que ele estava lá, mas que me escaparia de novo, ele cujo corpo imperceptível havia devorado o meu reflexo. Como tive medo. Depois, eis que de repente comecei a avistar-me numa bruma no fundo do espelho, numa bruma como através de uma toalha d'água, e me parecia que esta água deslizava da esquerda para a direita lentamente, tomando a minha imagem mais precisa a cada segundo. Era como o fim de um eclipse. O que me ocultava não me parecia possuir contornos claramente definidos, mas uma espécie de transparência opaca que ia clareando pouco a pouco. Pude, enfim, distinguir-me completamente, assim como faço todos os dias ao me olhar. Eu o tinha visto. Ficou-me o terror daquela visão que ainda me faz estremecer. Então, a gente finaliza aqui esse conto de terror do Guy de Maupassant, que na verdade trata muito essa questão também da sanidade, né? Da questão da loucura aí muito presente, desse outro ou desse duplo que muitas vezes toma, te angustia, te dá esse medo, te dá essa sensação de que você não consegue mais viver plenamente e chega a esses extremos tão terríveis, né? Desse lado sombrio, né? Da psique humana, dos medos e inclusive da loucura, né? Que pode acometer você. Esse conto retrata bastante essa questão. Então, que vocês tenham uma noite maravilhosa, um 31 de outubro, cheio de, não de coisa negativa, de coisa ruim, mas um dia 31 de outubro bem maravilhoso, bem interessante. Amanhã nós vamos dar continuidade ao nosso desafio Contos de Terror. E eu quero contar com a participação de vocês. É muito provável que amanhã eu faça essa live mais cedo ainda um pouquinho, tá? Mas se você tá me assistindo aqui, seja no gravado, lá no YouTube, que você curta o vídeo, que você compartilhe. Se você ainda não segue o canal @professora Andresa, você vai seguir, tá bom? Vai se inscrever no canal. Se for aqui no Instagram, siga o meu perfil aqui no Instagram. Se for lá no YouTube, que você vá curtir e também se inscrever no canal. Não dura, gente, não dá nem um minuto para você fazer tudo isso. Então ajuda aí a divulgar o trabalho e formar cada vez mais o quê? Leitores proficientes, que esse é o objetivo do canal, esse é o objetivo do meu perfil, é incentivar cada vez mais as pessoas a lerem e entrar em contato com essa arte maravilhosa, que é a arte da escrita. Então, amanhã a gente continua o nosso desafio. Hoje, 2, hein? Chegamos aqui no segundo dia, nós temos mais 3 aí para finalizar o nosso desafio. E vocês, só tenho a agradecer pela participação. Beijo para vocês e até amanhã.